linda segunda-feira para vocês. Meus amores, boa tarde. Está Fala, começando o seu Entre Família. Muito boa tarde, que bom. Segunda-feira feliz, então, um negócio bom, raro, mas acessível. Estamos Raro aqui para quem? juntinho com você em mais uma semana. Coisa Tem gente boa, que não né? gosta, tem gente que não gosta de segunda-feira. Mas não significa que é uma raridade. Não nos pergunta por aí as enquetes. Se a gente Vamos fazer uma enquete aqui. Gostam de segunda? Vamos fazer uma enquete você acha aqui que a entre maior nós. parte das pessoas gosta de segunda? É que sim, aqui no planeta, eu te dentro, boas-vindas. Seja bem-vinda aqui. Planeta Terra. Esse lugar azul aqui é amplo, a maior parte das pessoas não Essa curte mora segunda-feira. gigante. Não curte, verdade. Ah, tá. Mas você eu vai se sabia. adaptando. Do lugar onde eu venho, toda segunda-feira é linda. Volta ao trabalho, volta às atividades. Afinal de contas, eu faço o que eu gosto, né? Deve ser por isso. É por causa da gente, mas nem todo mundo trabalha com a gente. É verdade, né? Sem estresse, sem preocupação, sem ansiedade por aí, como é que tá? E a depressão, Por já causa bateu? da gente. Hã? Por causa da gente. Nem todo mundo trabalha com a gente. Você vê? Por isso que a Você é fera. segunda-feira é boa. Mas quem trabalha com a gente, com a TV Novo Tempo ligada, não tem também, vai. Exatamente. Porque, conversa comigo, porque já porque eles espera. não ficaram com a gente no sábado e no domingo. Aí então, bate aquela saudade. Bate uma Opa. faltinha, né? Faltinha, Não meus foi amores. isso que aconteceu com você? Foi. Senti muita saudade. E chegamos por aqui hoje para falar sobre depressão e ansiedade no ambiente de trabalho. Tem alguma história aí para contar pra gente? E essa conversa é séria. Afinal de contas, o Brasil já tem lidado com números altíssimos no que diz respeito ao afastamento do trabalho em função de depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais. Pois é, e para falar com a gente sobre esse assunto, ele que é de casa, está sempre com a gente por aqui e tem muito conhecimento nessa área, de trabalho, nessa área onde envolve esse ambiente onde muitos estão inseridos. Doutor Lincoln Augusto, especialista do dia, vai falar para a gente um pouco mais, né, sobre a convivência nesse ambiente de trabalho e como trazer uma leveza para essa agitação aí que a gente segue muitas vezes, levando a ansiedade forte, depressão, enfim. Tem mais um especialista para conversar com a gente, né? Conforme a Darlene mencionou, tem muita gente nesse processo de afastamento do trabalho por uma dor psíquica, uma doença aí que afeta a mente, e esse processo envolve também muitas relações legais. A doutora Shirley Alexandre, advogada, vai falar com a gente sobre esse processo. Daqui a pouquinho também vai estar com a gente falando com você. Muito bem. Tem lançamento, hein? Tem. Tem Verdade. Tem lançamento. notícia boa aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo, lançando mais um material riquíssimo, poderoso. E vem com a gente também mais informações com Lucas Nascimento. Tem a sua interação, tem tudo de bom nessa tarde para você. Pausa bem rapidinho e nós já estamos de volta. Simbora! Ansiedade e depressão no ambiente de trabalho tem trazido muito afastamento, muitas pessoas se afastando do ambiente de trabalho por conta disso. É o seu caso? Precisou se afastar em algum momento? E a dona de casa, que não pode se afastar, o que faz, mulher de Deus? Boa! Que ambiente difícil! Mas não dá para fugir dali. Mas eu fico pensando agora, Aleixo, os números vão revelar o adoecimento, mas será que tem muito disso? É o trabalho adoecendo ou as pessoas estão adoecendo anteriormente a isso e por isso afetados no trabalho? O que poderia ser, hein, nesse universo? A gente vai conversar bastante sobre isso, conversar com o Lincoln também, mas eu creio que são ambas as coisas, mas principalmente, a gente tem que colocar em questão o formato, o modelo e as expectativas em relação ao trabalho. Porque assim, a gente não vai discutir nenhuma saúde coletiva desconsiderando de que a maior parte das horas que gastamos na vida é com o trabalho. Se o trabalho for um lugar doente, você vai ter um dia doente. Ponto. Simples assim, né? Simples assim. Você aí de casa tem uma experiência para contar? Darleide, eu fui afastada do meu trabalho, eu estou afastado do trabalho, porque eu fui diagnosticado com XYZ, uma depressão, ansiedade crônica, enfim. O que você tem para contar pra gente? Tem perguntas para fazer também? Como lidar, como não cair nessa estatística que tem crescido muito de pessoas afastadas do trabalho por conta de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. E o legal é que nós temos dois especialistas hoje para falar com a gente sobre esse assunto. Primeiro, Dr. Lincoln vai estar com a gente, ele que é mentor em carreira e negócios, vai falar sobre esse ambiente de trabalho e também teremos uma advogada para dizer sobre os seus direitos trabalhistas quanto a isso também. Fiquei afastado, será que corro o risco de ser mandado embora quando voltar?
tal, enfim, surgem alguns medos, né? Não, eu não estou bem, mas eu não posso me afastar. O médico pediu para me afastar, mas eu não quero, porque senão se eu sair, vou ser mandado embora. E se quando acabar a licença eu volto a ser demitido? Então, é isso. Enfim. E agora? Responde pra gente como é a sua experiência neste assunto. 983-1502-49 é o nosso WhatsApp, esperando você para fazer essa interação boa no ao vivo de hoje. E a sua interação hoje ela é fundamental, porque a gente precisa compartilhar o que estamos pensando sobre o momento de trabalho, como isso tem nos afetado. E tem muita gente que sente muito e que está vivendo suas dores, suas angústias, mas não está falando esses porquês, e o compartilhar experiências pode salvar muita gente. Compartilhe, manda pra gente. E tem Lucas chegando aí no Mais Info de hoje. Tô por aqui. Vem pra cá. E aí, Luquinhas? Boa tarde, meus amigos. Boa semana. Igualmente pra vocês também, viu? Boa tarde pra você também de casa, sempre juntinho com a gente aqui no Entre Família. E claro, já vou adiantando quais são as manchetes, quais são os assuntos que vamos falar hoje aqui no Mais Info. Pessoal, falar sobre a alta nos medicamentos, podendo chegar a 5%, valendo a partir de hoje. Vou falar também na queda do preço de alguns produtos em natura, também acontecendo hoje. E um susto hoje lá por Curitiba, num terminal público de transporte por lá, uma bomba foi encontrada por lá. O terminal já voltou ao normal, a gente vai falar um pouquinho sobre os detalhes disso. E vou falar também de uma outra novidade na grade da TV Novo Tempo. Na verdade, é um programa que está lançando o seu novo estúdio, uma nova temporada. Agora, qual programa é esse? Que mudança é essa? Eu vou contar depois da vinheta. O preço dos medicamentos vai ter um reajuste a partir de hoje. Essa mudança ela foi oficializada e o valor é estabelecido para a Câmara de Regulação dos Medicamentos do Mercado de Medicina terá um teto de aumento para cada um dos setores farmacêuticos. Agora, os fornecedores de medicamentos, os fabricantes, os distribuidores e lojistas podem reajustar o preço em 3 níveis. Vamos lá, tem o nível 1, podendo chegar a 5,06%. Já no nível 2, podendo chegar ali 3,83%, e no nível 3, 2,60%. E para que esse aumento seja feito, cada empresa farmacêutica vai precisar apresentar um relatório, que é obrigatório para quem possui registro de medicamentos. Segundo a Anvisa, o reajuste anual funciona como um mecanismo de proteção para você, consumidor, para que não existam, então, esses aumentos abusivos. Então isso começa a partir de hoje e eu estava até vendo alguns especialistas falando sobre isso. Não quer dizer que o preço já vai chegar hoje mesmo, já na farmácia, você vai lá, vai perceber que isso acontece. Tem um certo período de tempo para que isso chegue até lá, principalmente por conta desse relatório que precisa ser entregue, para que não suba, decidir subir 5%, 3%. Então isso ainda não. Os medicamentos são da faixa preta e faixa vermelha, aqueles que precisam sim que tenha um certo pedido médico ou não. Então, esses valores vão chegar. Eu estava até também vendo uma entrevista de um outro especialista falando como isso chega a afetar ali o orçamento das famílias. Uma família normalmente chega a 3%, isso é correspondente do seu orçamento. Mas quando você tem uma pessoa de idade, isso pode subir até 6%. Então, é um estudo, na verdade, uma notícia relevante, porque isso pode sim afetar ali o orçamento da família. E a gente olhando friamente assim, parece 3%, 6%, não parece ser muita coisa, mas você vai ver, às vezes é R$30, dependendo do medicamento, 6%, enfim, pode representar R$30 ou R$40, você vai colocando isso mensal. Para quem já tem, às vezes, aposentado, por exemplo, que tem, né, aquele salarinho ali, já tudo contadinho e tal, aí você vai vendo no final do ano, esse montante aí faz uma diferença tremenda, ainda mais com essas altas que a gente está tendo no alimento, em combustíveis, vários outros pontos aí também, mais o de medicamentos, aí complica tudo, né? Você já viu uma farmácia quebrando? Qual foi a última vez perto da sua casa que você viu uma farmácia abrir falência? A indústria farmacêutica é um monstro. Ela é um monstro. Hoje eu fui numa farmácia de manhã e o atendente falou, aproveita porque amanhã o governo vai subir tudo. Eu falei, quem vai subir é você, o governo só segurou até ontem. Ou seja, você tem uma força impedindo outra e você está no meio. Isso é mais uma razão para cuide do seu corpo, para você depender cada vez menos. Porque nós estamos falando de uma força gigantesca, nós estamos falando de uma indústria de bilhões. E não é a indústria de vender ali, é uma indústria de produzir
inclusive produzir doenças. Porque tem uma indústria do alimento envolvida, tem outras indústrias trabalhando para que a gente recorra a uma farmácia, à medicação, porque não se fala de prevenção. Quando se fala de prevenção, parece uma alternativazinha. A prevenir é vida, é saúde, para você não estar dependendo o tempo todo de tantas indústrias com absoluto interesse financeiro e ponto final. Você não é bem-vindo à farmácia porque você é um cliente querido, você não é, não, você é um produto, uma coisa para movimentar o dinheiro. Então, quando a gente oferece para você cursos de saúde, conversa com você sobre mudança no estilo de vida, é para a gente não ficar tão refém de uma indústria farmacêutica pesada no mundo. A regulação, ela já diz para a gente muita coisa. Porque se existe uma regulação, é porque se você não colocar uma força do Estado para regular, esse consumidor, ele não é um consumidor normal, ele é alguém que está doente. Então ele vulnerável. É diferente de você, o ovo está caro, vou comprar frango. Não. Tá com uma pessoa com dor, uma pessoa com regulação. Ou regula-se, ou a gente tem uma bomba no meio do sistema. É verdade, precisa comprar. E agora vamos falar sobre queda em alguns preços, principalmente nos produtos in natura, como frutas, legumes e os tubérculos, que são batata inglesa, batata doce, mandioquinha, inhame, mandioca, o aipim, depende muito ali da região, macaxeira, beterraba, cenoura, entre outros. Essa redução vai trazer também um alívio ali nos preços, principalmente para os consumidores. Então isso vai fazer uma certa diferença. Saiu também esses dados, eu vou até compartilhar com vocês o percentual de cada um. Então, esses tubérculos com 41,69% de queda nos valores, legumes 13,18% e frutas 2,11%. Então, quem já foi aí, quem sabe na feira ontem, domingo geralmente tem feira, ou vai no supermercado, vai perceber essa certa redução nesses valores, chegando em 41, 13 a 2% com relação a essas quedas de valores. A gente falou da alta aí, parece que agora vem uma queda nos alimentos in natura. Pois é, e até estava vendo sobre o pessoal comentando sobre os ovos, né? Rapaz, como subiu, né? O valor lá em cima, e aí até fui ver, né? Por que está tão alto assim os ovos? Segundo algumas pesquisas ali, é por conta do calor, né? Isso, querendo ou não, para as granjas e tal, traz, né, alguns prejuízos ali também. E aí subiu, mas diz que vai baixar também, é outra coisa que entra nessa lista aí, que logo vai estar baixando, né, Lucas? Segundo informações. E a Páscoa? Dentro da cultura do país, que é a cultura católica, você tem um baixo consumo de carne na quaresma. A relação de produção de mas é um fenômeno. Mas não é um fenômeno que aconteceu em outros anos na medida que aconteceu agora. Sendo que essa cultura, ela é secular, digamos assim, é de anos, séculos. Mas este ano nós sentimos um aumento absurdo. Então não se explica somente pelo calor, somente pelo alto consumo, em função do período de Páscoa. Tem outras questões envolvidas que ainda nem mesmo os grandes especialistas conseguiram identificar ao certo. Mas fica aí para só constatar. Tá difícil. É o ovo importado. É de galinhas felizes, né? Galinhas felizes, soltas. Tratar super bem. Bonitinhos. Tratar super bem. E pessoal, só para fechar esse momento aqui, hoje pela manhã, por volta das 7 horas, uma bomba foi encontrada no terminal de transporte público do Boqueirão, isso em Curitiba. De acordo com a polícia, o artefato foi localizado por seguranças do local e ninguém se feriu. Depois que o esquadrão antibombas isolou e destruiu o artefato, uma pessoa com roupas pretas, até encapuzada, de máscara no caso, ela foi identificada pelas câmeras, pelos responsáveis ali, e também já sabe qual que foi a linha que ela seguiu. Agora eles investigam para chegar nessa pessoa. E o terminal ele voltou a funcionar normalmente depois da destruição do artefato e a Polícia Civil investiga o caso. Então, uma pessoa de preto, encapuzada, foi identificada como a responsável por deixar ali ou por utilizar aquela bomba para algum fim que não chegou a se concluir, é isso? Exatamente. Identificar o indivíduo. A bomba não explodiu. Não. Graças a Deus não tem ninguém ferido. Que bom. Ninguém que bom. Já identificaram quem. Obrigada, Lucas. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações, tá bom? Tchau, tchau. Legal. Valeu, Luquinhas. Tchau, tchau.
Nós vamos, nesse momento, receber o Dr. Lincoln aqui, que vai falar com a gente sobre esse assunto tão pertinente, importante. Seja bem-vindo de volta, Muito obrigado. Lincoln. Nós vamos falar sobre estresse no trabalho, uma coisa que não rola aqui, mas rola em outros lugares. Aqui as segundas-feiras são felizes e no editorial a gente já deu a razão por quê. Eu havia feito uma pergunta que acho que sugestiva para a gente começar a pensar sobre a relação ansiedade, depressão e trabalho, porque assim, alguém pode no trabalho ser afetado neste ambiente de trabalho porque outros fatores o adoeceram. E há casos também em que o trabalho em si é o fator adoecedor do indivíduo. Tem esses dois aspectos a serem pensados, né? Tem sim, ótima tarde para vocês, ótima tarde para quem está em casa também nos acompanhando. O adoecimento ele é multifatorial. Então, a gente pode olhar tanto do ponto de vista do trabalho, e aí os dados da Previdência Social justamente mostram essa preocupação com o tema de saúde mental. Quando a gente olha, por exemplo, a diferença de 2023 para 2024, são quase 500 mil de brasileiros que foram afastados, e aí consideramos afastados aquele que passa do 16º dia e que de fato passa a receber a contribuição do INSS, que a maioria desses afastamentos são de mulheres, que por seguinte são as que retornam antes ao trabalho e que acabam sendo as mais afetadas. Então, é um contexto multifatorial que vai, em alguma medida, gerar esse adoecimento, que é um adoecimento psíquico. E que os próprios dados mostram que hoje no Brasil, o primeiro índice no afastamento é a ansiedade acompanhado da depressão. Então a gente tem aí questões multifatoriais que vão predeterminar esse adoecimento, esse afastamento. A gente pode pensar, ou caminhar a pensar que uma das razões é que hoje há uma maior sensibilidade, um conhecimento maior, talvez uma popularização maior das doenças que afetam a mente. Podemos pensar que, por exemplo, há alguns anos atrás, isso estaria acontecendo, uma parte disso estaria acontecendo, mas as pessoas não tinham essa consciência de um adoecimento tipicamente mental. Pode, e a gente também pode fazer uma associação pós-pandemia, porque isso ainda é um reflexo bastante presente nas relações do trabalho. Então a gente está dizendo que nós voltamos, digamos assim, ao normal há 3 anos, faremos 5 anos desde o início de fevereiro, março de 2020, quando nós tivemos os primeiros sinais da pandemia e que ainda se reflete nessa questão do adoecimento. Então, muitas pessoas ainda passam por processos de lutos profissionais, porque perderam seus trabalhos, passam por questões de lutos pessoais, porque perderam familiares, e pessoas também que tiveram uma queda considerável na sua renda. Então, tudo isso, em alguma medida, também vai ser uma problemática nesse processo de adoecimento que, como eu disse, é multifatorial e que a gente ainda vai ver, pelo menos até o final dessa década, alguns resquícios em boa parte da população. Verdade. Gente, o assunto está só começando, viu? Percebeu? Assunto bom demais para a gente conversando por aqui. Quem sabe você está passando por uma situação como essa. E eu quero aproveitar e já trazer uma outra dica para você, viu? A gente comentou aqui no comecinho do programa sobre um novo lançamento. E esse lançamento é o lançamento da revista Novo Tempo, revista Esperança Novo Tempo. Já fala o nome, produção, pode falar, né? Céu ou Inferno. Gente, olha que produto sensacional chegando para você que quer entender um pouco melhor sobre esse grande conflito que nós vivemos entre o bem e o mal. Algumas situações que acontecem no ambiente de trabalho que, sim, podem estar relacionados ali a alguns amigos, algumas pessoas, ou até mesmo dentro de casa, que essa pessoa pode talvez estar sendo influenciada, ou você está tendo a influência de trazer um ambiente mais problemático, tal. Por quê? Porque vivemos esse grande conflito dentro de nós, as escolhas que a gente faz, boas ou ruins, que isso já vem, de muito tempo. Céu ou Inferno vai tratar do pecado, vai tratar também sobre esse grande conflito que nós vivemos, como comentei, o que é realmente o inferno, como a Bíblia traz o que é o inferno. É um local físico ou não? Como que é? O céu a gente sabe, né? Ou se não sabe, você vai descobrir melhor através dessa revista também. Mas estou vendo aqui que a revista, a capa dela não está completa ainda. Você quer saber como é que fica completinha a capa dessa revista? Tá curioso, tá curiosa? Mas eu não vou colocar agora não. Eu vou colocar uma peça só. Cadê aqui, Vou colocar essa peça e as outras
a gente vai... Ah, tem imã, que legal, hein? E as outras a gente vai colocando ao longo do programa e ao finalzinho você vai entender como é que fica... Opa, aí pronto, encaixou. Como é que vai ficar a capa dessa revista. Tá linda, viu? É demais. Você quer a revista já? Já quer receber a sua? Então a gente já tá com várias revistas prontinhas para enviar para você. O que você tem que fazer? Entrar em contato com a gente no WhatsApp que aparece aqui, ó, na sua tela, que é o 12982444449 com a palavra céu. Só isso. Manda mensagem nesse WhatsApp com a palavra céu. Céu ou inferno. Você pode mandar as duas ali, céu ou inferno, que é o tema da revista. E aí a gente vai enviar para você esse presentão, tá bom? Gostou? Quer ser os primeiros a receberem esse material? Ou quem sabe o primeiro a primeira? Então manda mensagem agora, não deixa para depois. Céu ou inferno no WhatsApp 12982444449. É ou não é, pastor Aleixo? É isso aí, nesse momento, nesse mundo cheio de afastamentos e muita gente vivendo aí um inferno de doenças mentais, de afastamento, de lidar com questões tão problemáticas no seu dia a dia, a gente tem que enfrentar as coisas com muita sabedoria. Olha, falar da revista Céu e Inferno não é só ficar falando de futuro, viu? Tem coisas que você precisa saber agora. Nós não estamos falando só de morte, nós não estamos falando de um momento escatológico, estamos falando de agora. Peço a revista, ela é muito importante para você. No próximo bloco, nós vamos falar de recursos legais que a gente precisa dominar nesse caso aí de afastamento com a doutora Shirley, que vai responder as nossas perguntas e as suas também. São 4 minutos e a gente já volta. Uma excelente tarde para você que está chegando agora aqui no Entre Família. Muito obrigado aí pela sua companhia. Olha só, o Brasil ele vive uma crise de saúde mental com impacto direto na vida de trabalhadores e também de empresas. É o que revelam dados exclusivos do Ministério Previdenciário Social sobre afastamento do trabalho. E olha só, em 2024 foram quase 500 mil de pessoas afastadas, quase 500 mil de afastamentos, o maior número em pelo menos 10 anos. Doutor Lincoln, diante desses números, que são os dados oficiais, mas sabe-se que nem todos entram para essa contagem. Por quê? O que a gente estima é que esses dados possivelmente podem ser pelo menos o dobro do que eles se mostram. Porque eu preciso considerar que esse afastamento pelo INSS, ele começa a ser contabilizado a partir do 16º dia. Mas se eu tenho um trabalhador que apresentou um atestado de 8 dias, de 5 dias, de 10 dias, ele não foi contabilizado nesses dados. Então a gente estima que o número pode ser possivelmente o dobro desse que nós estamos vendo. E numa conta muito simples, quando a gente pega o número de afastados versus o valor mínimo pago pela Previdência Social, a gente está estimando que os cofres públicos gastaram cerca de R$1 bilhão só falando sobre afastamento e sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Há um prejuízo econômico imenso para as empresas, para as famílias. Vou ali conversar com a doutora Shirley Alexandre, que é advogada, bacharel em Direito, especialista em Direito Tributário, para fazer algumas perguntas desse campo do direito em relação aos funcionários e à própria empresa também. Dias de afastamento, se corre risco de ser demitido depois quando volta. Tudo bem, Shirley? Bem-vinda aqui com a gente no Entre Família. Me conta, fala pra gente aqui, quando que um funcionário deve considerar um afastamento? É ele quem considera? É o médico? Como que funciona? Então, Darleide, nós vivemos nesse cenário atual, né, onde a depressão, a ansiedade e a síndrome de burnout, como o doutor falou, estão no meio do trabalho. O trabalhador, ele tem que perceber que ele já não está mais apto para as funções do trabalho. E aí procurar um médico para que possa fazer um laudo específico para que ele possa pedir esse afastamento. Essa condição, muitas vezes, fica prejudicada por medo do trabalhador, primeiro, se expor para a empresa. Isso vai afetar a sua posição, pelo menos do seu ponto de vista. Ou, de alguma maneira, vai chegar a hora em que ele não vai conseguir dar conta das suas atividades. Sim. Então, Darleide, eu sou uma pessoa muito otimista. Que bom. E creio muito em Deus. E eu penso que a gente tem que sempre pensar positivamente. E eu vejo que as leis trabalhistas vêm trazendo, assim, algumas alterações em que podem beneficiar o trabalhador. Recentemente, a gente tem a
a norma regulamentadora número 1, que ela trata sobre as relações do trabalho, o ambiente, né, do trabalho. E agora, em maio, as empresas têm que fazer implementações nessa questão psíquica, entendeu? Para cuidar do trabalhador, para ter alguém que veja se o ambiente é hostil. A empresa, então, vai ser cobrada, legalmente já está posto que ela será cobrada de cuidar do seu corpo de funcionários. É uma novidade, né? Por isso que eu falei que eu sou uma pessoa otimista, que eu ainda creio, né? Que a gente possa ter algo melhor, né? Então, isso é uma novidade que vai garantir com que o trabalhador, ele seja cuidado. Porque é isso que a gente precisa, né? Ser cuidado. Isso muda bastante de figura o cenário do temor que era só por parte do indivíduo trabalhador, mas agora a empresa é responsabilizada em cuidar desse ambiente e dos seus funcionários. Vamos a mais uma pergunta aqui no nosso telão? Como funciona o processo de afastamento pelo INSS? Quais são os passos que a pessoa deve seguir? Então, como bem falei, né, a pessoa precisa de um afastamento médico, né? Um psiquiatra ou um médico, né, um clínico geral, e ele vai dizer, né, o que é a patologia da pessoa e vai pedir o afastamento pelos dias que ele acha necessário. E aí ela vai ligar no 135, que é o primeiro passo, né? 135, o número da Previdência Social. Ela pode fazer sozinha, não precisa de ninguém, né? Ela vai ligar lá, vai pedir o afastamento. Pode ser, né, que o INSS, ele já, de pronto, ele acolhe o pedido. Mas pode ser também que ela tenha que fazer uma perícia médica. E aí o INSS agenda e ela vai lá no dia determinado e faz essa perícia médica. Esse afastamento vai resultar em alguma afetação do salário do trabalhador? Em alguns casos, sim. Em alguns casos tem essa diminuição do valor. Né? Mais uma pergunta, joga na tela aqui pra gente, depois de entender sobre o afastamento. Quanto tempo costuma durar um afastamento? Ele pode ser prorrogado, por exemplo? Porque, obviamente, o médico quem vai estipular esse tempo, mas e uma prorrogação é possível? Sim. A gente tem um estereótipo sempre que fala em 120 dias, né? Mas o INSS, ele que vai conceder de acordo a cada caso. O seu caso pode ser diferente do meu, entendeu? Então, ele vai julgar cada caso. Agora, ele pode ser prorrogado, sim. Se o trabalhador ele perceber 15 dias antes de terminar a licença dele que ele ainda não está apto, ele pode ligar novamente e pedir a prorrogação. Direto ao INSS? Sim. Muito bem. Perguntas, meus amigos, ou estamos satisfeitos? Vamos para a próxima? Eu ia fazer uma pergunta que ela é paralela. Nos casos de se constatar uma doença crônica ou de longa duração, qual é o procedimento? Nesse caso, né, a gente vê muito em depressão. As pessoas elas não conseguem regressar, né, para o trabalho, aí pode pleitear a aposentadoria por invalidez. Tem essa possibilidade. Muito bem. Temos mais perguntas no telão? Mais uma. Há risco de demissão após um afastamento por depressão ou ansiedade, por exemplo? Então, mais uma novidade, né, que foi incluído pelo Ministério da Saúde, as doenças depressão, ansiedade, burnout, como doenças ocupacionais. Então, agora o trabalhador ele tem 12 meses de estabilidade após o regresso dele no trabalho. É uma novidade também. Ótimo. Você trouxe boas novidades. Eu sou a pessoa das novidades, Darlene. Obrigada, viu? Bom trabalho para você. Obrigada, foi um prazer. Você ajudando a muitos com essas informações preciosas, muitas novas e, portanto, precisa cair no conhecimento de todos. Sim, sim. Obrigada. Muito bem, vou voltando por aqui com mais interações que chegam para a gente, Abinal. Pois é, vamos lá com as interações. Eu achei muito interessante até, enquanto as interações vão chegando, Dr. Lincoln, esse ponto que ela trouxe ali desse cuidado da empresa com o funcionário, né? De que forma que a empresa pode trabalhar isso com os funcionários, esse ambiente mais acolhedor, assim, emocionalmente? Eu costumo dizer que tem um tripé muito importante que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de saúde mental. O primeiro é o indivíduo, então é uma questão do indivíduo olhar para si. E aí, claro, a gente pode falar sobre alimentação, qualidade do sono, práticas regulares de atividade física que possam preservar a saúde mental dele. O segundo é a organização, que agora com essa reformulação da NR1, pede com que as empresas tenham um cuidado maior em mapear o risco psicossocial que aquele trabalhador tem diante da atividade laboral. Então, eu preciso ter gestores, líderes, a alta direção sensibilizada, capacitada
e entender, por mais que isso pareça bobagem, de que ansiedade e depressão não é frescura. Então eu preciso ter uma mudança de mentalidade dentro da companhia. Mesmo porque ansiedade e depressão afetam diretamente a produtividade. Com toda certeza. Né? E o terceiro ponto são as políticas públicas. Eu preciso ter políticas públicas que garantam com que esse tripé seja sustentado. E aí, obviamente, tem um papel importante de educação psicossocial, das inserções das UBSs e os postos de atendimento espalhados pelo território nacional, para que possa garantir, de fato, uma segurança para esse trabalhador ou para essa trabalhadora. E mais uma vez eu trago aqui esse ponto da felicidade em trabalhar na rede Novo Tempo de Comunicação, viu? Porque justamente traz, um dos pontos que traz isso, né? Esse aspecto do cuidado integral, por exemplo, cuidado com a atividade física. Nós temos, né, um grande incentivo para isso, para atividade física. O funcionário que quiser tem à disposição. Saúde emocional também, temos uma plataforma para cuidar da saúde emocional e espiritual, né? Temos todo esse apoio espiritual também. Então, parabéns, a Rede Novo Tempo sempre preocupada com tudo isso, né? Legal. E a gente vê justamente esse ponto que o Dr. Lincoln falou. Incrível. Vou colocar aqui só para cuidar de você. Você e da Darlene. Obrigada, pastor. Que Muito bom, obrigada. hein? Aí, ó. Nada. Tem aqui uma interação da Andriele e algum dia, em algum momento, eu vou dizer seu sobrenome. No ano passado, fiquei afastado do trabalho por 3 meses. Eu era professor. Pronto, já. Entendemos tudo. Já entendi todo o resto. Eu era professora. A escola afetou minha saúde, levando-me a decidir deixar a sala de aula após mais de 11 anos lecionando. Encontrei-me em um estado de depressão e burnout, chegando ao fundo do poço. Pedi demissão, foi a melhor decisão que tomei. Atualmente estou atuando em uma área distinta da minha formação, mas sinto-me leve e cheia de disposição para viver. Não tem outro caminho, né? Burnout não pode ficar exposto a um ambiente onde você adoeceu. Pois é. E aí, no caso da Andriele, tem uma questão que a gente deve levar em consideração, que é assim, a maior quantidade de afastamentos que nós tivemos pelos dados da Previdência Social, em primeiro lugar, a ansiedade. O Brasil continua à frente dos principais países do mundo como mais ansioso, a depressão em segundo lugar. E o burnout, a quantidade de afastamentos que nós tivemos em 2024 foi pouco mais de 4 mil e a ansiedade mais de 100 mil. E aí, bom, se a gente está falando de adoecer no trabalho, por qual razão o burnout ainda, que é uma temática importante, trago inclusive no texto dela, não é diagnosticada? Porque muitas vezes o médico, ao fazer o CID, né, o encaminhamento ou o afastamento daquela pessoa, daquele profissional, acaba generalizando em algumas ocasiões a patologia, colocando como ansiedade e depressão, mas não necessariamente como burnout. Então, burnout é uma coisa, depressão é outra, ansiedade é outra. São coisas distintas. E muitas vezes, no laudo médico ou na perícia médica, eu acabo colocando como ansiedade e depressão, mas a gente pode estar falando de uma doença ocasionada pelo trabalho. Mas você pensa em alguma motivação específica? É difícil dizer porque o burnout em si, quando a gente vai diagnosticar, eu digo quando os médicos e com colegas médicos que fazem esse diagnóstico, ele é mais complexo, né? Porque ele exige todo o entendimento da atividade laboral daquele trabalhador. E aí tem uma questão de cultura, tem uma questão de compreensão mesmo do que é esse afastamento, esse adoecimento e como ele faz relação direta com o trabalho. Pode ter um diagnóstico feito com um certo nível de equívoco. Ele achou melhor simplificar do que talvez aprofundar para avaliar ser um burnout ou não, que seria mais complicado para o ambiente de trabalho, para a empresa em si lidar com isso. Lembrando que esse 500 mil de pessoas afastadas por ansiedade, depressão, como foi dito, não significa que todo esse 500 mil adoeceu por conta do trabalho, o ambiente de trabalho é o fator adoecedor. Nós estamos falando de pessoas com questões outras que as afetou e o ambiente de trabalho foi pesquisado e viu-se esse número de pessoas afastadas, o que é um alarme importante de como está a nossa saúde mental de forma geral. E isso sem dizer dos que não foram afastados, mas estão doentes. Nós vamos para o intervalo agora, produção? Tem mais interação? Tem algo legal agora, mais uma vez. Olha, esse negócio é tão interessante, tão importante, porque quando nós falamos de ambiente de trabalho, a gente não vai fugir de pensar que o trabalho, ele é um modelo, ele é uma explicação a mais clara do tipo de vida que a gente está tendo.
do tipo de sociedade, do tipo de civilização. Ali, nas relações de trabalho, elas nunca vão ficar num diálogo torto com o restante de tudo. A gente entende cultura, a gente entende o pensamento, a gente entende os desejos, tudo aquilo que uma sociedade tem de mais profundo, de mais íntimo, se manifesta na maneira como ela trabalha. Simples assim, não dá para fugir disso em nenhum momento da história. Não é possível, e aí eu falo um negócio muito sério para você, porque muitas vezes a gente fala assim, olha, eu saí do trabalho e agora vou viver uma espiritualidade. Nada expressa melhor sua espiritualidade do que a maneira como você pensa o trabalho. Trabalho é espiritual. Pensa no seguinte, se você passar 3 horas por semana numa igreja, 3 horas, a maior parte de nós, os muito frequentes de igreja vai chegar nisso. E 40 horas por semana trabalhando, onde está o centro da sua vida? Se Deus não vai para o trabalho com você, ele não é o centro da sua vida. Simples assim. Agora, se você trabalha com Deus, você está mais presente com Deus do que o restante das coisas. Quando a gente fala dessa construção de um pensamento sobre céu, é mais do que um lugar. Quando se fala da construção e essa herança de se falar de inferno, é mais do que um lugar, é mais do que um destino. É uma perspectiva de pensar a existência. É muito importante saber disso. É falar do que fazemos aqui, como pensamos aqui e de como o caminho diante de nós para a eternidade está sendo construído. Essas e outras questões estão nesse lançamento que a Novo Tempo trouxe para você, Revista Esperança, Céu ou Inferno. Eu vou chamar você para um desafio. Você não tem a revista, manda para a gente lá para o WhatsApp da Escola Bíblica da Novo Tempo a palavra céu. E ali, a partir desse contato, você já vai pelo processo simples e a revista chegará até você gratuitamente. Vou colocar aqui mais um pedacinho dessa capa bonita. E você sabe, e eu estou tentando aqui me livrar de ser um péssimo montador de quebra-cabeça, mas a produção mandou colocar mais um. Ó. Então, ó, Abinal, segredo aí pelas linhas retas. Boa. Segue pelas linhas retas. Lembrando, a revista é gratuita, uma produção da Novo Tempo para você, chegará até você, patrocinado pelos Anjos da Esperança. É informação importante, útil para você, para sua família e vai expandir seu pensamento sobre algo que está todo mundo falando há pelo menos 2000 anos e que você deve ficar por dentro disso também. Perfeito. Daqui a pouquinho nós vamos ver inteiramente revelada a capa do novo estudo bíblico Céu ou Inferno. Curiosos, Uma das lições né? que me chama muito a atenção nesse material é sobre predestinação. Um tema que deixa muitas pessoas assim, muito certas de que são predestinadas, outras dizem assim, oi, como? Isso e muito mais. O que é isso, né? Predestinação, Uns nasci. para salvação, outro para Deus perdição. determinou quem vai ser salvo. Está escrito já lá desde o começo, desde que eu nasci. Deus determinou quem vai sofrer ou ser feliz. Ai. Então, é uma das lições da revista Cadê a Céu revista? ou Inferno. Já quero Daqui a ver. pouquinho, capa completa para você. Mas já pode mandar para a gente a mensagem no nosso WhatsApp da Escola Bíblica, 982444449. Pode dizer só céu, mas se você quiser, pode também só dizer inferno. Credo, céu manda ou céu. inferno. Eu escolheria céu. Céu. Amores, já voltamos com você aí de casa. Até já. Estamos de volta, o tempo voando aqui, o assunto bom, falando da gente, falando de você, falando de trabalho. O Abinal aqui deu um testemunho de gratidão enorme, dizendo da alegria dele de trabalhar ali do lado da Darleide. E a Isso dela de trabalhar do Tamo meu junto, lado. Darleide. Isso é saúde, Mãozinha isso é aqui, vida. ó. Mãozinha aqui, Olha Darleide. aqui, ó. Mãozinha aqui, ó. Aí, ó. Saúde e vida. Pensa. Saúde. Amizade. O Lincoln, não é verdade que amizades, bons amigos, faz a saúde mental ser melhor? 100%. 100%. Trabalhar no ambiente cheio de amigos, não é? 100%. E eu, se eu fosse você, trazia o seu currículo para cá também, viu, Lincoln? Para sua saúde melhorar. Eu disse hoje que o Lincoln já deveria ter crachá. Já devia. Aqui com a gente sempre. Verdade. É Você bênção na precisa nossa mudar vida. seu CNPJ. O Abinal, em algum momento, falou, Senhor, eu queria estar bem, nem que seja aprovação. Foi parar ali do lado da Darleide. E aqui, assim, felicidade não é equivalente a salário. A gente é feliz. É felicidade. Feliz, é só isso. Felicidade. O resto a gente ama Jesus. Meus amores, nós vamos agora. A gente tem mais informações, Robson Aleixo. É isso aí, é isso que eu ia falar. A gente tem mais informações. Com o Lucas Nascimento, que foi para o espaço da cozinha agora, sem nenhuma comida. É uma aprovação. É, aprovação. Abinal também falou, Senhor, eu quero tinha- ser provado. Botou, aí ele foi lá para aquele sofá. Eu tava do outro lado, Quietinho eu aqui no falei, que legal, tem um bolo ali, alguma... Será que... Mas, não.
Não. Mas tudo certo, daqui a pouco eu vou pegar, não tem problema não, tá tudo certo. Mas pessoal, seguindo com o Mais Infos de hoje, seguindo também o tema que estamos apresentando aqui no Entre Família, eu quero mostrar para vocês algumas opções de lugares que você pode fazer uma denúncia caso esteja sofrendo algum tipo de assédio no seu trabalho. Um deles é o Ministério Público do Trabalho. Ele recebe denúncias de irregularidades trabalhistas, incluindo casos de assédio moral. As denúncias podem ser feitas de forma sigilosa pelo site mpt.mp.br, onde é possível selecionar o estado correspondente para realizar a denúncia. Já um outro meio é o Fala BR, que é uma plataforma integrada à Ouvidoria de Acesso à Informação do Governo Federal, que pode ser utilizada para o envio de denúncias de assédio moral ou sexual. Você pode acessar o site gov.br e buscar por Plano de Prevenção contra o Combate ao Assédio. Vamos colocar Plano de Redenção Combate ao Assédio. Uma outra maneira para você também se estar nesse caso é o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS. São serviços públicos de saúde mental que oferecem atendimento a pessoas com sofrimento psíquico ou transtornos mentais. Quem sofre assédio moral ou sexual também pode buscar apoio emocional no CAPS. Ele está presente em diversas cidades do país. Eles oferecem, ali, no caso, atendimento multidisciplinar e atividades terapêuticas. E para localizar, então, o CAPS mais próximo de você, basta você consultar a Secretaria de Saúde do seu município. Tem essas dicas aqui. Seguindo agora com uma outra informação, seguinte, que inclusive eu quero até a Benal tá por aqui com a gente, porque ele conhece muito bem esse programa, porque tem novidade. Aqui na tela da TV Novo Tempo, na verdade, tem um programa que está chegando com uma... Conhece bem, porque ele foi campeão por lá, isso? Exatamente, vai chegar neste ponto. Ele é campeão do Bom Gibi, inclusive, a gente tem que relembrar assim. Nosso campeão fogos. Fui campeão do Bom de Bíblia, que tinha que dizer versos bíblicos de cor, lembrar das citações ali. Assim, menina, isso é... êxtase, né? Ele ganhar provas de memória, gente. É incrível. Não é? Por isso, uma Tudo bem que foi semana eu na com a Clínica Eliane. de Vida Vai Natural. ser em julho agora que a gente vai. Clínica Vou de mandar Vida Natural. Uma semaninha vocês vão ter que ficar sem mim. E eu lembro quando a gente ficou sabendo na redação, ali na produção, a gente ficou super feliz. Cara, o Entre Família representado, a Vina, a gente ficou super feliz com isso. A gente sempre lembra. Cara, parabéns. Obrigado. Mas eu acho que cabe ele uma devia... boa investigação. Se teve conchavo da produção. Não, sobre ele, né? Porque ficou poupando, economizando a memória aqui por meses para usar tudo lá. E essa semana ainda lá em casa a gente colocou, Já estava que limpando, nós colocamos o troféu bem... Já que nós somos parceiros todas as tardes, lidando com a ausência ou pouca memória, esse prêmio bem podia ser dividido com os amiguinhos. Não, isso não dá. Não? Não, eu trago o troféu. Vocês segurarem um pouquinho, tirar uma foto. Tirar foto só, né? Tem que participar. Mas olha só, esse programa, então, ele está de cara nova e começa hoje uma temporada. Mas como é que tá o cenário? Mudou muita coisa? Só conferir o VT aí. O Bom de Bíblia está de cara nova. Com o cenário renovado e dinâmicas ainda mais emocionantes, essa competição vai testar seus conhecimentos bíblicos de uma forma divertida e enriquecedora. Acompanhe de segunda a quinta, às 9h30 da noite. Não perca! Bom de Bíblia, só na TV Novo Tempo. Anotou aí o horário? Começando hoje, então, para conferir mais essas novidades, como é que está funcionando. Vi que tem uma tela de LED ali. Você viu uma tela grande com a esperança que vai interagir em todos os programas agora. Piso espelhado. Você viu? Moderno. Algumas formas diferentes. E uma coisa que eu achei muito legal ali, nesse novo formato ali do Bom de Bíblia, é que é a Bíblia toda agora. Que antes era feito o quê? Passavam para a gente o livro para a gente estudar e aí com base nesse livro ia trazendo ali as perguntas. O seu foi qual? Atos? O meu foi livro de... Já esqueceu. Gênesis. É porque eu participei. É o campeão. É porque eu participei de de 2 Bom de Bíblia. 2 ou 3. Por aí. Aí vocês já estão querendo demais, né? E aí, dessa vez, é a Bíblia toda e eles vão jogar um dado no começo para dizer se vão para os evangelhos, se vão para a parte histórica, se vão... Mas aí, é Bíblia geral. Na hora, é Bíblia geral. E aí vai ser definido na hora
Muito legal, viu? Mas você já está na galeria da fama. Já tô no hall da fama ali, tá tudo certo. Bonito. Parabéns parte ao já André tá Leite, feita. que é apresentador, a toda a produção, a Novo Tempo, aos Anjos da Esperança, que possibilitam mais uma vez essa inovação, essa novidade, essa beleza que aparece na sua telinha, com o intuito de entregar a Bíblia, conhecimento, de jeito divertido, alegre. Anjo da Esperança, muito obrigada. E você que ainda não é Anjo da Esperança, vem somar com a gente. Tem muito mais a fazer. É isso, Obrigada, pessoal. Daqui a Lucas. pouquinho eu volto agora com uma outra informação, mas fora aqui do estúdio. Daqui a pouquinho eu conto pra vocês. Ah, é? Vai dar Cheio um de segredinho. segredinho. Então tá bom, hein? Tchau, tchau. Até mais. Valeu, Luquinhas. Interações na tela, joga pra cá no seu Entre Família, que chegou pra gente no 983-1502-49. Da Francisca Leandra, é isso? Por enquanto, só o nome dela. Peraí. Vamos com E quem calma, quiser já mandar muita calma interação ali nessa também, alma. pode mandar ainda, viu? 12983150249. Assunto de hoje falando sobre ansiedade, depressão no ambiente de trabalho. Olha, não era a Francisca, mas é a Laíse. Trabalho há 5 anos em uma empresa com grande sobrecarga e, no ano passado, comecei a apresentar sintomas de burnout, como extrema fadiga e desespero. Embora os médicos inicialmente apenas me dessem vitaminas, uma psicóloga ajudou a identificar o problema e me encaminhou a um psiquiatra. Desde novembro estou afastada e o INSS prorrogou meu benefício até junho. Sinto minha autoestima baixa, percebo que perdi minha capacidade de trabalhar e frequentemente me desoriento. Em fevereiro pedi a rescisão indireta, pois não consigo imaginar voltar ao trabalho. Lincoln. Pois é, nós vimos ali que embora os médicos inicialmente só dessem vitamina, não que isso não seja importante, mas para perceber como é difícil, ele precisou ter ali, digamos que um atendimento multidisciplinar, uma psicóloga para fazer ali uma identificação patológica mais assertiva. Nesse caso é muito importante que ele continue sendo acompanhado e que é o caso não só da Laís, mas de outros profissionais, outras pessoas, para que elas possam, pouco a pouco, serem reinseridas, né, na vida social, depois na vida do trabalho e retomarem as suas atividades da melhor maneira possível. Mas a realidade dela ainda é a realidade de muitas pessoas. Verdade. E burnout. Voltar para o ambiente é impraticável, né? Isso é um em 1 milhão. Ninguém volta, né? Verdade. Tem mais uma interação agora? E é uma pergunta, olha aí, ó. Francisca Aleandra. Ela diz o seguinte: quando sofremos assédio moral, o que fazer? Após isso, percebo que meu rendimento caiu, apresento crise de ansiedade e depressão. Então, esse é um caso um caso criado dentro do ambiente de trabalho mesmo, né? A recomendação que a gente sempre vai dar é que essa pessoa procure, dentro da empresa, a área responsável, que normalmente é a área de recursos humanos ou a área de compliance, para poder fazer uma denúncia apropriada, para que essa denúncia possa ser investigada e, eventualmente, comprovada, as medidas legais possam ser tomadas. O que não pode deixar de ser feito é fazer a denúncia, procurar uma área responsável que consiga dar um apoio não só psicológico, mas também um apoio do ponto de vista jurídico, porque muitas vezes, eu falo isso porque trabalhando com empresas a gente percebe, o trabalhador sofre o assédio, mas ele prefere guardar para si, ou porque ele tem medo de uma demissão, Claro. ou porque ele não confia nos canais de compliance, que são esses canais de segurança em que o trabalhador deve se direcionar quando situações como essa acontecem e reportar para que ela possa ser investigada. Verdade. E às vezes é alguém de um cargo bem... Sempre. É legítimo, sempre será alguém superior em termos de função. É legítimo esse medo de ser demitido, mas de qualquer maneira você pagará um preço altíssimo, denunciando ou não denunciando, você vai pagar esse preço. O não denunciar é engolir a dor, sabe engolir o choro? E ela diz, eu tenho crise de ansiedade e depressão. Toda denúncia não feita aumenta o poder do agressor. Toda denúncia não feita aumenta a abrangência de vítimas. A denúncia que eu fiz poupou alguém. Sempre. Falar, eu não vou denunciar. Esse não denunciar empodera, ele joga sombra em cima de um agressor. E agressores atuam em sombras. Então, quando você denuncia, você não está salvando só você. Quando se age pela lei, a partir disso, a lei protege sempre a todos, mesmo quando você se vê sozinho numa circunstância dessa. Eu acho importante a gente falar disso, que a gente fala assim, mas eu tenho que perdoar. Você perdoa a pessoa.
Mas perdoar a pessoa não significa não agir para interromper processos pelos meios que nos estão dispostos. E a gente não está falando de um assédio que seja assim, uma palavra, um gesto, muitas vezes é um ato contínuo, né? É uma presença adoecedora com palavras, com intimidação, com críticas, para de fato humilhar esse indivíduo que não vai dar conta de submetido a esse que tem na hierarquia uma função, um lugar, uma autoridade, você não vai dar conta. Então precisa na vida ter coragem, mínimo de coragem para você reagir de alguma medida em função de sobreviver, de viver. E como bem disse o Aleixo, outras pessoas serão beneficiadas pela sua coragem, atitude assertiva na vida também. Atitude assertiva é conhecimento, precisa... Como nós hoje ouvimos uma advogada, estamos conversando com o Dr. Lincoln e a nossa arma é informação, meus direitos, meus deveres, como é que eu saio, como é que eu me porto, como é que eu falo, como é que eu enfrento e o que dizer de conhecer a Bíblia. Estamos sempre convidando você por aqui para conhecer a Bíblia e temos a alegria de dizer que a Escola Bíblica da Novo Tempo está lançando mais um estudo, mais um guia de estudo com 8 lições feitas com muito carinho e profundidade para você fazer um mergulho no conhecimento da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, sobre temas diversos, como, por exemplo, o céu. O que significa o céu? É um lugar? O inferno é um lugar? Como se entende o conceito de predestinação? Como que eu me salvo? Como é que eu sou destinada ao céu e outro pode ser destinado ao inferno? Seria Deus o Criador assim? Alguns para o céu, outros para o inferno. E aí, como eu já disse, o tema que eu mais gosto dessa lição é sobre predestinação. E eu convido você a estudá-la, como há outras lições também aqui. E eu ganhei de presente aqui a oportunidade de ajudar em completar esse quebra-cabeças que vai revelar pra gente como é... Onde que eu vou colocar esse aqui? Pode por esse, produção? Pode ser esse aqui, ó. Olha, já temos boa revelação. Revista Esperando Novo Tempo. E tem algo mais da revelação da capa da revista que estamos lançando hoje por aqui. Basta você ligar agora pra gente, antes mesmo de saber a capa completa, mas já dá pra ver que é um trabalho que representa bem o que nós estamos querendo ensinar pra você ou entregar pra você. Liga agora pra gente no 12 21 27 31 21 ou no WhatsApp. Acho que é melhor o WhatsApp agora. 12 982 44 4449 e manda a palavra céu ou inferno. E aí o pessoal vai saber que você já está pedindo o curso e vai chegar na sua casa nos próximos dias. É rapidinho o seu cadastro na Escola Bíblica, torna-se um dos nossos alunos e sem pagar nada por isso, estudando a Bíblia. Bíblia na mão, guia de estudo na outra, conferindo, fazendo perguntas e no final ainda tem uma certificação de que você concluiu o estudo perfeitamente. 98244 4449. Céu ou inferno? Manda lá essa palavra. Céu, isso. Falando em céu, já ouvi dizer que a Bahia é um pedacinho do céu, viu? Lugar maravilhoso. Davi que o diga, né, Davi? Produtor aqui, né, que vem da Bahia. E é de lá que o Davi vem trazendo pra gente uma série muito bonita falando sobre artesanatos na Bahia. E essa série termina hoje. A gente vai para o último episódio, 5º e último episódio aqui dessa série Artesanato. E a gente confere agora, pode rodar. Finalizamos nossa jornada pelo artesanato baiano em Salvador, no bairro de São Caetano. Lá, conhecemos a talentosa artesã Sara Gomes, que nos contou como aprendeu a arte do biscuit e transformou essa habilidade em um ofício cheio de significado. Faço biscuit há 19 anos por uma curiosidade, por uma vontade imensa de aprender a modelar. Como autodidata, comecei a fazer sozinha, pegando algumas dicas, né, de revistas. Na época tinha revista em 2005, muitas revistas. E aí fui aprendendo sozinha, né? E aí tinha muita vontade de ensinar, porque eu já tinha uma experiência de sala de aula com outro ofício, com outra tipologia. Comecei a fazer o biscuit, comercializei, fui comercializando e aí encaixei o biscuit na parte de ensino. Sara explicou que o biscuit é uma massa maleável feita de amido de milho e cola que permite criar peças detalhadas e cheias de personalidade. O processo exige paciência e criatividade, mas o resultado encanta clientes de todas as idades. O que é o biscuit?
conhecida algumas vezes como porcelana fria. Essa massa fria, ela é feita da seguinte forma, né? O amido, a gente pega o amido com uma cola branca, colocamos alguns aditivos químicos e levamos ao forno. E aí, se forma uma massa, a gente vai mexendo com a colher de pau. Ela chega um momento que ela vai ficar uma massa bem homogênea e dura, a gente desliga o fogo e começa a sovar ela ainda quente. Depois desse passo a passo, a gente começa a tingir e começa a modelar. Os principais consumidores do biscuit são pessoas que buscam presentes personalizados, lembranças para festas e decorações exclusivas. Segundo Sara, cada peça carrega um toque especial, feito sob medida para cada cliente. Quem é que compra o biscuit? Geralmente são mães de família que querem fazer o aniversário do seu filho, querem memorizar, eternizar aquele momento do seu filho ou de um parente querido. Então, nós modelamos, fazemos caricatura, fazemos peças personalizadas, fazemos bolos cenográficos. Existem vários nichos do biscuit. Porém, o que acontece? Eu hoje descobri no biscuit uma forma de expressar a cultura regional, a cultura da minha Bahia. Através de quê? Da cabaça com o biscuit. O que torna o trabalho da artesã ainda mais especial é a fusão do biscuit com o fruto da cabaceira, uma matéria-prima natural que dá um toque rústico e autêntico às peças. Essa união de técnicas valoriza ainda mais o artesanato local. Essa mistura é formidável. Por quê? Veja bem, como os meus pais vieram do interior da Bahia, eu sempre trabalhei com cabaça, sempre vivi, né, nesse contato. Os meus pais vindo para o interior e a gente sempre pegava a cuia que é da cabaça para beber água, para comer farinha. E aí o que acontece? Há 6 anos atrás eu comecei a trabalhar com as cabaças e o biscuit. Só que há mais ou menos um ano eu descobri outro material que eu poderia fazer a junção, que é a chita. Então eu uni 3 elementos, 3 produtos: a cabaça, a massa fria que é a porcelana fria, o biscuit e a chita. Para Sara, o artesanato vai além da renda. É a sua vocação. Como professora em comunidades periféricas de Salvador, ela acredita que ensinar essa arte é também uma missão, ajudando outras pessoas a encontrarem um caminho de esperança através do trabalho manual. Trazer o biscuit para a comunidade é um aspecto assim muito singular para a minha vida, porque o biscuit, ele se tornou uma missão para mim, ele se tornou uma grande missão para mim. Hoje eu vejo, com toda a trajetória que eu tenho no artesanato, que Deus me chamou para isso, usar o artesanato como instrumento de trabalho. Eu trabalho com biscuit, a minha fonte principal de renda é o biscuit. E chegando lá em sala de aula, nas comunidades, na periferia, na favela de Salvador, eu uso essa massa que aparentemente não é nada, é um pacote, é uma bola, e eu começo a trabalhar com ela a seguinte forma, o seguinte pensamento: você foi criada por Deus, Ele te modelou. Então, dentro de você existe algo chamado criatividade. Então, se você é filha de Deus, e eu tenho certeza que você é filha de Deus, então você tem essa capacidade de criar com suas próprias mãos, porque foi Deus te criou dessa maneira e nós estamos nesse momento. E eu começo a trabalhar, nesse momento, você vai começar nesse momento a fazer aquilo que Deus fez com Adão no princípio. Além de artesã, Sara também se dedica à pintura. E é por meio das cores e pinceladas que ela cria momentos únicos com seu filho, Eduardo Davi, de 6 anos. A arte, para ela, é mais que um sustento, é um elo de amor e aprendizado. Além do biscuit, eu tenho um contato muito íntimo com a pintura. Eu voltei a pintar depois de mais ou menos 24 anos, porque meu filho me fez voltar a pintar. Eu comecei a ensinar ele aqui em casa. Meu filho tem 6 anos, Eduardo Davi, a minha paixão, minha herança. E eu tinha que ensinar a ele, né?
né? Sair das telas, diminuir as telas o máximo possível. Quando eu sinto com ele no chão, que a gente pega o chão, né? E vai pintando. E ele teve contato com a pintura com seus 1 ano e 6 meses. E eu entendi que eu poderia ajudar para que ele fosse uma criança diferente, para que ele pudesse ser uma criança feliz. Hoje aqui a gente briga por pincéis e por tintas. Isso faz com que a gente tenha conexão, muita conexão. E os momentos que eu deixo até de trabalhar para poder pegar um quadro e pintar com ele, não tem preço. Porque me gera uma conexão muito grande e eu sei que no futuro eu vou ter as colheitas. Olha isso, minha gente, o quadro já finalizado. Olha que obra incrível que a nossa amiga Sara Gomes, né, trouxe pra gente. E além do quadro, ela mandou uma carta também, né, Darleide? Sim. Ela escreve o nome da tela, chama-se Encontros, e ela diz que essa tela fala um pouco dos encontros marcados por um Deus que nos conhece muito bem e nos conhece através da nossa essência. Sabe que Jesus nos olha e nos oferece em cada encontro no percurso da vida seu amor. Jesus nos ensina muito ao nos encontrar, como nós vimos o encontro dele com a mulher naquele poço em Jericó. Aquele encontro mudou a vida de uma mulher infeliz, morta em seus sentimentos. Que em cada encontro da vida possamos desaguar o melhor de Jesus, trazendo vida, restauração e cura. Um abraço, um beijo de coração, Sara Gomes. Obrigada. Ainda tem lindo, hein? Senso de poesia, muito amor. Obrigada. Legal, Deus abençoe a você. Sara. Vamos para o intervalo, né, Aleixo? Voltamos daqui a pouquinho? 4 minutos e a gente já está de volta. Hoje é dia de lançamento da revista Céu ou Inferno, mais um estudo bíblico para você. Torne-se aluno da Escola Bíblica e receba em casa esse material. Vamos estudar a Bíblia. Isso faz diferença para a vida. Mas como se constrói uma revista, um material como esse, até chegar em suas mãos? O Lucas Nascimento conta essa história para a gente. Vou dar uma saída rapidinho aqui do estúdio. Esse daqui, pessoal, estúdio A, o estúdio já acontece o Entre Família. Seguinte, você já sabe como faz para pedir a sua revista Esperança, né? A gente sempre fala, tem o QR Code, tem o número. Mas seguinte, como é que funciona então? Antes dela chegar aqui no estúdio, a gente falar sobre ela e antes dela chegar aí na sua casa. A revista Esperança, por agora, aqui ó, com a edição Céu ou Inferno. E tem algumas questões logo aqui na capa, ó. Existe predestinação? Boas ações me levam ao céu? Entrar no céu é de graça? Como que foi pensado essas questões, por achar que isso pode fazer impacto aí do outro lado para você que vai pedir, que vai ler, que vai estudar? Como que é pensado também o autor? Então a gente quer mostrar um pouco dos bastidores antes de tudo isso acontecer, como isso é pensado. Então a gente vai para um outro prédio agora de quebra, é bom que você conheça um pouquinho dos bastidores da Novo Tempo. Bora lá? Já saí então ali do prédio dos estúdios, agora estou seguindo para um outro prédio aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação e nele tem um andar dedicado apenas ali para a Escola Bíblica, inclusive onde eles pensam exatamente sobre o conteúdo da revista Esperança, como no caso aqui do Céu ou Inferno, né? A gente vai conversar, saber um pouquinho do processo, como que faz para chegar aí até a sua casa e quem sabe até saber quais são os próximos lançamentos da revista Esperança. Bora lá! Mas antes dela chegar fisicamente aqui, tem algumas etapas, a gente tem reuniões constantes, né, que a gente se reúne para definir qual tema, né, a gente vai trabalhar no próximo lançamento. Se é uma revista, se é um tema voltado para doutrina, se é uma revista voltada para temas proféticos, se é voltado para tema infantil, né, adolescente, como a gente já tem também, saúde, enfim, a gente primeiro dá um olhar geral nessa questão de quais revistas nós oferecemos e as possibilidades para o próximo ano, né? Já pensando nos próximos lançamentos. E feito esse lançamento, esse levantamento, né? Aí sim é levado para o comitê interno aqui da Novo Tempo,
onde várias áreas também das mídias participam e opinam ali, né, colocando sugestões, melhorias para ainda ficar ainda melhor, né, o projeto. Definido isso, a gente entra com a parte das parcerias, né, com os escritores. Temos vários escritores internamente aqui na Novo Tempo, pastores, apresentadores, que também já produziram conteúdo, já escreveram estudos bíblicos. E quando algum tema mais específico, né, por exemplo, de saúde, algum tema pontual, a gente procura parcerias com profissionais, médicos, doutores, enfim, até fechar o tema e trabalhar em cima disso, né? Aí eles nos ajudam bastante com isso também. Quer dizer que antes mesmo da revista, a gente está no estúdio, a gente oferece falar sobre a relevância dela, então a gente vem agora para esse outro olhar, o preparo dela, o pensamento dela. Então antes, digamos aqui, a revista Esperança, Céu ou Inferno, então ela já foi pensada antes, quem poderia escrever, ser o autor ali, cada capítulo, tudo isso é pensado. Não quer dizer que, tipo, um mês antes de ser lançada, a gente vai pensar que mês que vem a gente pode lançar. Tem todo um cronograma para que isso aconteça, né? Sim, Lucas, com certeza. Não dá para ser só um mês antes, né? Não é possível. Inclusive, a gente está trabalhando aí com praticamente 2 anos de antecedência no que a gente vai lançar nos próximos anos. Por exemplo, né, pegando o gancho, os temas... Esse ano a gente já lançou 2 revistas, né, que foi o Na Mira da Verdade. Estamos lançando agora o Céu ou o Inferno. E no mês de junho, já estou até dando um spoiler ali, né, vamos ter uma revista escrita pela Darleide Alves, que é da Sem Tabus. E lá em outubro estamos preparando aí um estudo bem legal para o público infantil, que é uma parceria com o Dr. Rodrigo Silva, que tem a ver ali com histórias bíblicas, arqueologia, exploração, e vai ser em formato de HQ, vai ser em formato do público infantil, vai ser bem legal. Então, voltando aí, respondendo a sua pergunta, a gente trabalha com bastante antecedência, inclusive os cursos do ano de 2026 já estão também sendo preparados, os textos, né, a parte textual, que depois tem toda a questão de revisão, precisa ir para revisão ortográfica, contextual também, e aí o processo é longo, né? Porque daí eu tô até lembrando aqui os processos, né? Tem toda a questão da parte gráfica, que aí entra a parceria no marketing Novo Tempo, elaboração da capa, o conceito, o que a gente quer alcançar, né? O impacto que a capa vai trazer, as palavras-chave, enfim, tem todo um contexto aí que demora, né? Agora me diga uma coisa, o retorno de quem recebe, vocês têm, digamos, as outras revistas Esperança que foram distribuídas, que o pessoal ligou, pediu, vocês têm um retorno de como aquele conteúdo acabou fazendo diferença de quem recebeu, de quem se interessou por ela? Sim, temos sim. Porque a Escola Bíblica, além dessa parte de produção, tem todo o setor de atendimento aqui, né? Que a gente fica muito feliz em poder oferecer os estudos bíblicos da Novo Tempo, né? Para todas as pessoas. E além de enviar os estudos, a gente recebe muito feedback. Sim, tem um setor de aconselhamento, os meninos ali que trabalham mais direto aconselhando, tirando dúvidas dos próprios estudos. Então sempre chega muito pedido, muito agradecimento pelo conteúdo. Agradeço a Novo Tempo por ter enviado essa revista, fez toda a diferença na minha vida, estou sendo abençoado por Deus. Enfim, a gente recebe muitas mensagens e telefones também, né? Muito bom. Bem, gente. Legal a gente ver, né, um processo ali, por onde que Uma vai. engrenagem. É uma engrenagem. Isso para mim é a coisa mais linda que se tem de uma missão. Desde lá do Anjo da Esperança, até a pessoa que colocou o número na página. É verdade. Engrenagem para terminar tudo num coração. Isso é muito, muito legal. E o próximo lançamento vai ser de quem? Já foi até dito ali, hein? Vem aí. Sem tabus. Tabus. Nós vamos fazer esse lançamento aqui, vai ter até queima de fogos e tal. Eu quero, hein? Não aceito menos. Mas o lançamento de hoje, e eu digo para você não pode perder. E quer já saber como será a capa? Olha aqui, ó. Para montar o quebra-cabeça, a gente vai pela linha reta para não errar. Formou Esperança. Formou. E agora? Aleixo, acho que não encaixou bonitinho como deveria.
Tem também uma questão do perfeccionismo e tal, as pessoas que têm TOD, que elas... E tem toque, né? Que elas não conseguem ver um negócio assim. E tem desleixo também. Tem. Tem o por risco culpa de da derrubar Darlene, ele e vai tal, errar mas tudo, vai eu derrubar acho tudo o que negócio vai ali. encaixar. Aê! Olha aí, ó. Tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Se não Tá tem aí, ó. força, faz de qualquer jeito. Revista Esperança, Novo Tempo, Céu e Inferno. Não perca! A coisa mais importante disso tudo é que você agora sabe do que se trata, mas não é nem perto daquilo que você vai adquirir quando ler a revista. Peça já a sua revista, nosso telefone você sabe, 21 27 3121, operadora 12 21 27 3121, ou você pode simplesmente mandar aquela palavrinha lá, céu, e já começa uma conversa que termina com a revista chegando até a sua casa. Perfeito. Momento de interações, você que mandou pra gente aí pelo nosso WhatsApp, hora de correr pra tela e dar uma olhadinha. Ivani Gomes. E o seguinte, fui afastada do trabalho há 1 mês e não passei pela perícia. O que eu faço? Eita, vou chamar a advogada ali de volta. Ainda bem que a Shirley tá por aqui. Mas você quer adiantar alguma coisa antes de pedir socorro à universitária? Eu acho que é melhor pedir socorro para a universitária. Ela vai certamente responder melhor essa pergunta. E aí, produção? Fui afastada do trabalho há 1 mês, não passei pela perícia. A advogada tá ali, mas tá sem o microfone. Enquanto ela é microfonada para responder pra gente, vamos a mais uma pergunta? Pode ser, produção? Vamos lá, mais uma, a gente pula para a próxima Por que então. ela se afastou, né? Anônima, essa vem de Serra, olha lá. Trabalho como cuidadora de uma criança com necessidades especiais. Mesmo trabalhando meio período, esse trabalho atinge muito meu psicológico. Tem hora que sinto que vou enlouquecer. Tenho crise de ansiedade e síndrome do pânico. Faço terapia, mas não vejo efeito. Nesse caso, a terapia ela é um processo importante. O processo terapêutico ele tem efeitos e a gente consegue observar isso por comprovação não só científica, mas também do dia a dia. Mas talvez, a depender do nível de ansiedade em que ela esteja passando e dessa questão da síndrome do pânico, em algumas ocasiões é importante também passar por um médico psiquiatra para saber se há alguma necessidade de uma intervenção farmacológica, com medicamento, para poder ajudar. Porque a terapia vem como um apoio importante, mas em alguns casos o trabalho ele é multidisciplinar. E a gente também precisa levar em conta de que nós temos condições particulares que muitas vezes, aliás, que serão necessárias serem respeitadas, de que não há condição de lidar com determinadas situações. A terapia não vai dessensibilizar você para lidar com o caso de uma criança na situação que eu não sei qual é, mas que me parece te deixa muito sensível, porque você não dá conta. Então se expõe a algo muito doloroso para você. Por quê? Então é alguma coisa que a gente precisa também respeitar o próprio limite, né? Era disso que eu ia falando e ela não mencionou, pode ser que seja o caso dela, mas todo trabalho exigente como esse, ele exige um preparo técnico prévio. Exato. Então, talvez a ausência dessa preparação pode estar gerando um custo tão alto, né? Exato. Lidar com uma pessoa com necessidades especiais é um trabalho técnico. Eu vou trabalhar no hospital, vou ser enfermeira. Você não aguenta ver alguém tomando uma injeção, que você desmaia. Você não permite ser doador de sangue, que você desmaia. É uma limitação sua. Então, a gente precisa, volto a dizer, respeitar os próprios limites. A doutora Shirley está ali posicionada para responder a pergunta anterior sobre alguém, no caso a Ivani, foi afastada do trabalho há 1 mês e não passou pela perícia. O que acontece? Então, esse processo, ele é um processo administrativo e é feito a perícia médica, que é passível de um recurso administrativo. Mas eu aconselho a procurar um advogado de confiança e entrar com o processo judicial. Aí lá, né, o juiz vai analisar, vai também nomear um perito, né, um médico do trabalho, para que ela faça, sim, uma nova perícia. Quer dizer, faça uma perícia, porque ela não fez. No caso, ela diz que... Ela está afastada há 1 mês e ela não passou na perícia. Eu entendo que ela fez... perícia. Eu entendo que ela fez a perícia e não passou. Entendeu? Ela pediu afastamento e aí ela passou pela perícia e não passou pela perícia. Não passou, ou seja, não recebeu uma aprovação, um encaminhamento da perícia para aquilo que... Não foi concedido, né? O benefício. O benefício por conta da perícia médica. Porque, de outra maneira, não é possível ela ter sido afastada sem passar por um perito. Então, existe a possibilidade. Tá. O INSS
quando ela junta o atestado médico e faz o pedido, existe a possibilidade de pronto, né, dele conceder. Mas a maioria das vezes é necessário a perícia médica, ainda mais em doenças ocupacionais, que ele quer realmente constatar, né, que existe a doença. Entendi. Então, eu entendo pela fala dela ali, que ela fala, não passei pela perícia. Então, eu entendo que, né, no caso, ela tenha passado, né, pela perícia, mas não tenha, o benefício não tenha sido concedido. Mas se for como está escrito, que ela não passou pela perícia, o que ela faz agora? Um recurso administrativo. Administrativo, ponto. Obrigada, Shirley. Fica aí de plantão, vai que chega outra, viu? Mais uma interação. Acabou. Acabou? Ixi, Shirley, foi isso hoje. Lincoln, tá muito acabando obrigada já. também. Já foi, o tempo voou. Não é que não tinha mais perguntas, é que o tempo já foi. Muito obrigada a vocês pela participação. Imagina, foi um Obrigada a prazer. você aí de casa também por ficar com a gente até aqui. Mas temos, por fim, Robson Aleixo. Um convite de Deus para todos nós, para você. Ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim. Só pensa nisso. Ele disse, vinde a mim. Ele não falou, vá para algum lugar. Ele não falou, vá ao médico. Tudo isso é importante. Ele não falou, vá à igreja. Isso é muito importante. Ele também não falou, vá a um evento. Ele disse, venha a mim. Ele disse de um conhecimento pessoal, seu, dele. Estar com ele. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei os fardos. Depois ele diz algo importante para você. Tomai sobre vós o meu jugo. Uau, ele diz que vai aliviar o seu peso, colocando em você o jugo dele. Então ele está deixando bem claro que o que está nos deixando exauridos não é somente carregar um peso, mas carregar o peso errado. Viver a vida de outra pessoa, viver para outros propósitos, viver desalinhado conosco e com a natureza. Vá a ele, vinde a mim. Ele fala, olhe nos meus olhos, conheça o meu colo, sinta a minha mão e você vai descansar. Ele é o descanso. Amém. Deus seja louvado. Amanhã estamos de volta por aqui, mais um Entre Família. Beijo no coração, minha gente. Tchau. E até lá. Até amanhã.